Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a senhorita Dora. Hoje a gente vai entrevistá-la e ver sobre a história de tudo o que ela passou, do que ela viveu e a experiência que ela tem para passar para a gente de como é empreender nesse mercado, onde ela trabalha e conhecer um pouco de quem é a Dora. Bom dia! Bom dia! Bom dia para vocês, bom dia para quem está aí em casa, bom dia, um dia maravilhoso para todo mundo e principalmente para as crianças, né? Principalmente. Vamos lá, Dora. Quando tudo começou? É a grande pergunta de hoje. Quando tudo começou, eu conheço poucas pessoas que não tenham começado da dificuldade. Porque a maioria das pessoas que começam uma profissão, claro, é pela dificuldade, né? Mas quando você muda de profissão, é pela dificuldade, né? Sim. Então, tudo começou por uma grande dificuldade, né? Eu trabalhava aqui, eu já tive muitas profissões, várias, mas depois nós vamos falar sobre elas. E eu sempre mudei de profissão, assim, radicalmente, né? Então, as pessoas hoje comentam muito essa coragem de mudar de profissão. Mas a pessoa está naquela profissão, né? Sabe que está em dificuldade com aquela profissão, mas muitas vezes falta coragem de assumir que aquela profissão não está indo para frente, né? As pessoas não têm coragem de assumir isso, né? A maioria das vezes não tem. E eu não queria mudar de profissão. Na época eu não queria. Então, eu trabalhava numa profissão aqui, né, que era na fábrica, né, de peças automotivas, e eu comecei lá bem atrás, né, lá dentro da empresa, como faxineira, e aí lá dentro eu estudei, né, formei, e aí passei para uma outra profissão lá dentro também. Eles me promoveram, né, para a solda. Aí eu fui para a solda, que era o meu sonho de consumo, ir para a solda. Mas na época eu precisei terminar os meus estudos, fiz muitos cursos, muitos que a empresa me deu essa oportunidade, cursos no Senai, eu fiz vários, né? E então, beleza, aí. Só que chegou um momento que, na época eu era casada, né? E meu marido ficou desempregado, e aí estava ficando cada dia mais difícil, né? Eu trabalhar na empresa e o salário a gente ter que conseguir, né, socorrer ali dentro de casa com o meu salário e duas crianças, porque eu tinha o João Carlos e a Bárbara, né? O meu filho mais velho e a Bárbara do meio. Então, nós fomos pensar, e nisso ele tinha arrumado trabalho, meu marido, né, o Adão, ele tinha arrumado trabalho lá em Patos de Minas. Falou, olha, no jeito nós vamos, porque ele trabalhava com caminhão, e ele tinha arrumado trabalho lá numa empresa de frios, e aí, entre eu e ele, a gente tinha que escolher quem ia ter um salário melhor, no caso seria ele. E nós vivemos muita dificuldade aqui, muito mesmo, muitas dificuldades. E aí, para a gente dar, né, uma situação financeira melhor para as crianças, nós fomos. Então, cheguei no gerente, acertamos e tudo, né? Fiz acordo e nós fomos embora. Então, chegou em Patos de Minas, aí a gente ele tinha ido na frente, olhou o barracão pra gente e tal, nós moramos lá perto da lagoa, né? Lá em Patos de Minas e tal, um barracãozinho de fundo assim, acessível ao que eu poderia pagar, porque foi com o meu acerto, né, que a gente ia ter que se virar até a gente se organizar. E assim foi. Só que chegou lá, o trabalho deu errado. Deu errado? Deu errado. Ele não foi chegando e ficando empregado. O trabalho, esse que ele tinha arrumado, não deu certo, né? Nós não chegamos no período certo que precisava chegar. E nisso eu tinha poucas economias, eu estava com 2.500 mais ou menos na conta. Então esse dinheiro ele era para a gente, né, conseguir ali socorrer esse aluguel e as crianças.
E aí eu comecei a pensar, e agora? Nossa. Aí eu comecei a andar na cidade e vi que não tinha empresas igual aqui tem. Lá não tem empresas igual empresa de peças para carro, tecido, Patos de Minas não tem. A economia lá, né, agrícola, né, agropecuária e tal. Eu falei, gente, o que eu sei fazer aqui não tem. Aí pensei de todas as formas o que fazer, e aí eu vi passando uma van assim, né, plotada, né, com festas infantil. Eu falei, gente, é a terceira vez que eu vejo passar um carro assim de festas infantil. Isso me acendeu alguma coisa assim, e eu fui, passei e vi na banca uma revista, né, ensinando como se maquiar para recrear e tal. E eu peguei essa revista, levei para casa, comecei a ler e tal. E falei, opa, eu vou vestir de palhaço, né? E eu sempre gostei muito do Bozo, né? Na época. E aí pintei o rosto bem branquinho mesmo, assim, né? E aí eu estava sem condições financeiras de fazer a roupa, não tinha essa condição nenhuma, mas a gente se virou com lã, né? Compramos umas lã baratinhas, fizemos uma peruca e tal, uma costureira lá perto de casa fez, e aí eu fiz compramos um cetim bem baratinho, né? E fizemos essa roupa. Mas a roupa ficou aquela coisa mais esquisita, né? Toda torta. Mas eu precisava, né? E aí peguei uma boneca, assim, comecei a sair na rua, mexendo com as crianças e tal. E assim, para te falar a verdade, não fez efeito nenhum. Sério? Não, claro que não. Não, claro que não. Fiquei horrível. Horrível. Horrível, só que eu achava... Você tava toda, não, eu achava que eu estava maravilhosa, né? Mas vamos lá, aí foi. Aí eu passei numa loja, né? Passei numa loja, né, de bebê e da Dona Luzia, Babyland, uma coisa assim, não me lembro bem assim o nome certinho da loja, mas passei lá. E aí ela pediu que eu, né, que eu pudesse voltar na Semana das Crianças, que ainda estava um pouco longe ainda, mas já tinha me deixado assim, essa esperança, me acendeu essa luz, né? Eu falei, opa, né? Aí eu lembro que eu passava assim, e a mãe às vezes atravessava a rua rapidinho com a criança, né? Eu tava de um lado, ela atravessava. Eu pensei, gente, e eu super feliz, né? Tá, enfim. Aí eu entrei no shopping. Aí, não, eu fui embora para casa, limpei essa maquiagem e tal, e no outro dia eu entrei no shopping, segundo informações de outras pessoas, eles foram me explicando onde ficava, né? Shopping, as lojas e tal. E pedi serviço, falei, não, eu trabalho, né? Eu trabalho com recreação e tal. E aí a gerente me contratou. E aí foi eu e minha filha, era um evento de escola, uma formatura. Nós arrumamos, aí eu coloquei ela assim, né? Nós fizemos tipo boas, as perucas, né? As perucas assim e tal. E aí nós começamos assim nós começamos a pular, subir e descer escada rolante, né? E escada ralante, né? Porque teve um menino que caiu lá, tadinho, né? Se ralou, tadinho, todo. E aí, é isso aí. Então, o Luiz chamava escada ralante por causa desse menino. Escada ralante, porque caiu lá, tadinho. Mas não foi no período que a gente estava recreando, não. Foi bem antes. Aí, tá, nós fomos. Aí nós subimos no palco, né? O palco estava todo pronto pra gente. A gente ia fazer um show, né? A gente ia fazer um show. E eu e Bárbara, minha filha, né? E aí nós colocamos um outro nome nela e eu com outro nome. E assim, cada dia eu tinha um nome. Um dia eu era Bolinha, outro dia eu era Peruquinha, cada dia um nome. Aí subi nesse palco, peguei o microfone e nós ficamos lá. Todo mundo. Vai, e tava lotado, gente. Lotado. Vocês não têm noção, o shopping estava lotado. Aí nós subimos, vai, todo mundo vai. Ninguém foi. Aí você ficou como?
Ué, aí eu continuei dançando pra mim tava sendo assim um sonho, eu estar vestida, né, e tal, mas a gente não tinha nada, não, tava lotado. Só que sabe quando você fala, canta comigo, todo mundo. Isso. Aí nós continuamos ainda dançando e tal, né, música da Xuxa e tal. E aí a diretora, né, da escola me pediu licença, pegou o microfone, né, na minha mão e falou assim, tira essa palhaça daí, que ela tá acabando com o meu evento. Que isso? E aí eu desci e fiquei muito triste, fiquei muito chateada, muito mesmo. E entrei pro banheiro, eu, Bárbara, fui limpando o rosto. Já imaginou um palhaço chorando, né? Não, é muito ruim. Aí cheguei em casa e era assim, meu marido ele me levava até na esquina antes para ninguém ver que a gente era palhaço, assim, né? Que tinha vergonha, porque tem muita gente na família da gente que no início tem muita vergonha, né? Hoje ele tem mais não, hoje ele tem, né? Hoje ele fala estrelinha para todo lado. Hoje tudo dele é que, né? Eles são artistas e tal. Mas foi assim o início. Aí eu cheguei em casa, falei com meu filho, falei, não quero mais, não quero mais, não deu certo e tal. Aí ele falou comigo, não, você tem tudo para recrear, você gosta de rir, você gosta de brincar, só gosta de brincar, gosta de pular, de dança, né? Só gosta de música, não tem necessidade de desistir. Eu só acho que essa peruca não combina, não existe mais, o bozo não existe hoje mais, essa linha assim, existe modernizar e tal. Aí eu falei, não quero mais. Só que aí eu desisti. Aí ia desistir, né? E passou 2 dias, aí o Pedro Lucas, que era vereador na cidade, foi até assessora dele, eu nem sabia que era ele, me ligaram e falaram que tinha uma festa numa creche e que eu estava precisando de um recreador e que eles tinham me visto no shopping. Eu falei, no shopping? Que coincidência, hein? No shopping? Tinha que ser lá? Logo no shopping? Justo no shopping. Nossa. Aí eu falei, será que eu vou? Aí eu fui. Aí meu filho falou, não, vamos tirar essa peruca, faz uma trança, a gente faz um desenho aí, né? E meu filho sempre desenhou muito bem, ele fez curso de desenho, né? Lá em Patos, né? No Proman, né? Fez muito curso pela prefeitura. Aí ele fez um desenho, sabe? Uma lua, e aí nós colocamos, aí ele enfeitou bastante, sabe? E fez até de lápis crayon mesmo, e nós pintamos tudo assim, com batom, algumas coisas, a gente improvisou, né? Foi criando. Aí já tirou aquela pasta branca e tudo, né? Aí tá, aí eu falei, nossa, bom, se tivesse um brilho, né, alguma coisa, não tem brilho pra gente jogar e tal. Aí, mas eu fui assim mesmo. Quando cheguei lá, tinha muita criança. E nós fomos pro campo de futebol, e no campo de futebol, aí eu levei um apito, levei uma corda, né, que na revista que eu tinha olhado, né, dava essa base também, que nessa base eu tinha. E aí nós brincamos muito, eu brinquei demais com as crianças. E assim, eles brincaram muito na hora de ir embora, as crianças o tempo todo me chamando, mas eu fui como bolinha, não tinha nome ainda. Aí eles me agradeceram muito, né? O Pedro Lucas, a esposa dele, que era muito educada, maravilhosa. E nisso, a partir daí, aí já começou a aparecer trabalho. Um aqui, sabe? Outro ali, que eles me indicaram. Aí eu fui para um outro, né? E começou a ir só eu mesmo. E aí eu comecei a buscar na revista, estudar como fazer. E nisso, um dia eu estava em uma festa e aí tinha uma moça lá, né? Tinha uma moça lá pintando, recreando. Aí ela falou comigo, quem que é sua equipe? Você é de onde? Aí ela começou a me perguntar no final da festa. E eu brinquei muito mesmo. E ela ficou de lá assistindo, e as crianças brincaram muito.
E aí que eu sempre defendi essa ideia, né, de que brincar é importante. Sim. E eu sempre batia nessa tecla, eu vou só brincar, eu vou brincar. E aí ela falou, eu tenho uma equipe, você quer ir para minha equipe e tal? E aí eu fui para a equipe dela. Então, na equipe dela é que ela começou a me dar chão, assim, e falava comigo, olha, vamos mudar sua maquiagem, vamos fazer uma outra maquiagem e tal. E quando ela fez umas flores assim, colocou um arquinho de flores assim, eu fiquei encantada, né? Com certeza. Pensei, nossa, mas eu fiquei muito bonita, né? E aí, só que assim, eu não me identificava muito com as flores, né? No rosto. Ela usava muitas flores. Aí eu ficava, mas aí eu fiquei igual a Maguinha, eu queria uma coisa diferente. Aí sempre eu pedi a ela, eu vi que ela tinha uns brilhos, umas coisas para pintura, né? Aí eu falei com ela, joga brilho e tal. Aí, beleza, aí ela falou assim, olha, a gente precisava de um nome para você, porque cada vez que a gente vai na festa, um nome é outro e tal. Aí ela me deu um vidrinho, né, desse brilho, e aí João Carlos foi pintar e eu falei, joga bastante brilho. Aí ele falou, nossa senhora, mas gosta demais de brilho, tá pior do que estrela e tal, né? Aí eu falei, gente, já pensou se eu chamasse estrela? Aí ele falou assim, não, mas estrela aí tem que brilhar muito. Tem que brilhar muito. Aí eu falei, não, tá aí estrela. Aí nós começamos com estrela. E aí, quando eu chegava nas festas, as crianças achavam estrela muito pesado, né? Então, uma menina começou a me chamar de Estrelinha. Aí ela começou estrelinha, e aí pegou. Então, na cidade de Patos de Minas, hoje, né? Hoje não, naquele tempo, que já tem um tempo que eu vim para cá, eles só me chamavam de Estrelinha. Aí, às vezes, eu chegava... Aí a Maguinha começou, me deu muito serviço, muito mesmo, vários, ela tinha uma equipe grande, e eu comecei a trabalhar, aí ela me colocou lá dentro da Colpatos, eu comecei a trabalhar para Colpatos, né, e eles precisavam de um mascote, aí eu fui o mascotinho da Colpatos 5 anos, né, legal. Eu vestia de patinho. 5 anos? 5 anos, direto, para Colpatos. Aí a Maguinha acabou, ela adoeceu, né, ela não ficou muito bem, e ela disse para mim, eu fiquei 5 anos com ela, assim, o tempo todo com ela, né? Eu participava, aí ela começou já a me mandar, só ela já não ia mais, né? E foi me dando esse chão de tudo. Hoje você vai brincar disso, nessa semana você vai brincar daquilo e tal. Ela começou a organizar. E aí ela falou, olha, Estrelinha, só que naquele tempo eu não tinha carro, eu não dirigia, tinha carro, mas não dirigia. Né? Então eu ia de ônibus, eu colocava as coisas numa malinha para todo lado, às vezes era lugar muito longe, eu chegava em casa muito tarde, e aí os dias eu ia na casa dela, né, para ela me preparar, para ela me ensaiar, eu sempre tendo esse chão de ensaio, de tudo. E aí ela falou comigo, olha, Estrelinha, eu não estou muito bem, eu não consigo mais ficar assumindo, né, as festas e tal, não consigo mais ficar te acompanhando, e eu vou te passar toda a minha equipe, quero que você vá lá em casa, eu vou te passar todos os figurinos, e eu era apaixonada com os figurinos dela, né? Com certeza. Aí ela me deu, abriu o guarda-roupa assim, tirou os figurinos, nossa, ficou doida tudo, eu fiquei louca, eu fiquei doida, louca, e me passou tudo. Isso já tinha um tempo, né, que eu já estava com ela, e aí eu fui administrar essa equipe, eram 15 pessoas, né? Legal. E todas tinham um nome, a gente batizava, ela batizava a gente. Quais né? eram os apelidos, mais ou menos? Era a Pamonha, né? A Pamonha trabalhava muito bem, trabalha ainda. A chama Ângela, ela legal. Tem no Face, outro dia ela falou, manda testar o mês que eu gosto. Tem a Pimentinha, que ela era criança, quando ela começou a ir na Colpatos brincar comigo lá, com o Patinho, um dia ela mandou um recado para mim, oi Estrelinha, minha ídola, sou sua fã, mandou no Face, né, no mensagem. Eu pensei, que será quem, gente? Quem aí, né, perguntei, você não se lembra de mim? Eu era criança, eu te acompanhava, eu era apaixonada com a Estrelinha. Aí eu falei, oi, tudo bem?
eu sou a Thalita, eu não lembrava, Thalita. Eu dava aula de teatro para ela na igreja quando ela era criança, também, além de ali lá na Copatos, na igreja. Aí ela falou, hoje eu sou a Pimentinha, entra aí na minha página. Eu formei na faculdade, formei educação física, agora eu tenho uma equipe e Copatos sou eu que assumo agora. Então era ela que faz o patinho da Copatos. Ah, minha Ida, apaixonada por você e tal. Aí nós começamos a conversar. Falei, nossa, Thalita, eu nunca ia imaginar que era você, aquela menina pequena que onde eu recreava, ela estava atrás, ela gostava demais. Hoje ela tem uma equipe grande. Ela falou. Aí ela me fez até propósito de ir para lá, da gente continuar a equipe, eu ir para lá no meio da semana e voltar, né? Mas é muito longe, acho que fica meio difícil ficar indo. Então é isso. Então eu comecei a achar os caminhos, né? E as pessoas começaram, né, a me dar esse chão e eu sempre buscando, né? Estudar, procurar um rumo. Então depois aí a estrelinha, né, renasceu, né, porque não tinha estrelinha, não existia bolinha e tal. Então, assim, depois disso, eu peguei muito cedo, trabalhei muito, né, CEMIL, Copatos, né, vários, a CTBC, aí meu filho entrou também na equipe, fazendo pinturas, né, o João Carlos, e eu comecei a ir para a biblioteca também, ler, né, muito. Você é formada, né? Você me citou? Sim. Eu fiz muitos cursos e fiz cursos de preparação física também do ator, né? Na faculdade, né? Qual faculdade você da Unipan, né? De Patos de Minas. Às vezes a gente confunde porque tem FAPAM, Pará de Minas. Unipan, Patos de Minas, às vezes eu confundia muito. Então eu fiz parte do núcleo de arte e cultura lá, né, muito tempo. Eu fazia curso de extensão na faculdade, eu tenho muitos cursos, e o Narciso Teles, professor da UFO, ele foi meu professor também de teatro lá na faculdade de Patos de Minas, ele vinha de Uberlândia, né, dava aula lá pra gente, e aí ele começou a me indicar para Uberlândia. E no curso, ele começou a falar, né, que eu tinha que continuar e contar histórias, sabe, tal. E aí ele começou a me indicar para a biblioteca de Uberlândia. Aí ele me indicou para uma escritora, a Marta Panunzio, de Uberlândia, depois você procura saber dela, ela foi vereadora lá uns 3 anos consecutivos, e é uma grande escritora, né? Tem vários livros. O mais famoso dela é o Veludim, foi muito sucesso o Veludim. E aí ela começou a me levar, e começou a me levar também para as faculdades, né? Para eu ministrar curso de contadores de história. Aí eu comecei a ministrar, né? A palestra, sim, na época lá. E eu comecei a viajar, Vitor. Comecei a viajar muito. Mas aí tive o Luiz Fabiano, né, pequeno, e aí eu vi que não dava para eu ficar muito na estrada, porque, né, ele amamentava também, né, e estava ficando muito longe, a gente estava se distanciando muito, e isso ia dificultar, né, no crescimento dele, demais. Aí eu parei de viajar, parei de ficar pegando, porque eu apresentei também, né, no Festival de Contadores de Histórias, né, no Parque Sabiá, tivemos apresentações no Rio de Janeiro também, né, no teatro, com premiações e tal, e aí eu falei, não, é melhor eu ficar um pouco centrada, né? E tudo. Dedicar esse tempo no meu filho, né? Sim, isso. E aí a Consuelo também, né, o pessoal lá da faculdade, na Unipan, me indicaram, né, também para o produtor de eventos. Legal, ó, experiência. Sim. E aí ele me levou para o teatro, né, eu comecei a contar histórias no teatro. Muito. Eu fiquei 3 meses direto dentro do teatro contando histórias. Aí isso foi seguindo, fomos achando, né, esse caminho. E só que as dificuldades, né,
assim, eu já tinha achado um pouco o caminho, mas naquele termo que eu te disse lá do shopping, as dificuldades ainda estavam, né? Muito, porque chovia, entrava água dentro de casa, sabe, esgoto, porque a gente morava lá embaixo, assim, no fundão, a água da rua ia toda para casa da gente, né? E aí a gente estava num concurso de frases, que começou esse concurso, nós começamos aqui em Sete Lagoas, antes de ir, né? E quando foi em novembro, final de novembro, entrou muita água lá em casa, muito mesmo. Nós acordamos assim com o sapato boiando, sabe? A gente pisando na água mesmo. E eu fiquei muito desanimada, né, nessa época. Isso foi antes de Maguinha me conhecer e tal. E aí esse momento foi difícil. E aí, com o tempo, eu fui achando esse chão. Mas nessa dificuldade, o Vitor, nessa dificuldade eu pensei... Em desistir? Pensei. E o que não te fez desistir? O que não me fez, assim, o que não me fez desistir foi essa situação mesmo de tudo muito difícil, né? O que não me fez desistir foi mesmo a dificuldade e não ter por onde ir, onde pular, em outro lugar. Eu pensava, agora vai ter que ser isso mesmo. Isso, o que não me fez desistir foi ver, né, as crianças em casa e falar, nossa, puxa vida, né? Poderia estar ajudando, poderia... Eu tinha um trabalho e vim para tão longe, trouxe os meninos e eu tenho essa responsabilidade. Aí, nesse meio tempo aí que entrou água em casa, aí meu marido já estava trabalhando, né? Ele arrumou um serviço e até ajeitar as coisas, eu comecei a trabalhar, né, na época, por alimentos não perecíveis, né, para não faltar nada em casa. Eu trabalhava trocando nas escolas. Então foi isso. O que não me fez desistir é que eu não tinha outra opção no momento. Não tinha. A dificuldade é bastante. E assim, eu tive vontade de desistir sim, de voltar a Sete Lagoas. Falei, mas se eu voltar, eu vou arrumar mais 2 problemas, né? Eu já estou aqui, já estou sintonizada. Se eu voltar, eu já vou ter que me organizar para mudar. Novamente, outro gasto, tudo de novo. Recomeço. E as crianças já estavam na escola, né? E tirar da escola, começar novamente na escola. Então, isso. Foi assim, eu tive muitos momentos de desespero. Esses são os mais difíceis. Mas, assim, eu nunca deixei de acreditar, mas já desesperei. E por aí foi. Então, assim, foi até eu achar o caminho. Até achar o caminho foi muita luta. E como foi a sua ideia? Qual foi sua ideia? De começar realmente a ter essa experiência com essas crianças? Surgiu da sua família? Surgiu da sua experiência, da sua motivação em seguir essa área, de fazer essa faculdade? Como você chegou a esse ponto? Como você teve essa ideia desse trabalho? Bom, a ideia desse trabalho, assim, o meu pai sempre foi muito engraçado. Meu pai sempre gostou muito de contar piada. E nossa vida foi muito difícil mesmo. Então, nas horas da dificuldade, meu pai contava história. Então, já teve assim, muito frio e minha mãe faleceu, eu era pequena, né? E nós éramos 8 irmãos, então a gente trabalhava com meu pai, né? Então é isso, sobre as profissões depois eu falo, que eu tive várias, né? E aí o meu pai, naquelas noites assim, muito geladas, muito frio, então a gente dormia juntos, né? 3 irmãos numa cama, 3 na outra, né? Um numa caminha no chão, e a gente era uma coberta para cada, então um tinha que esquentar o outro, né? Era muito difícil. Então, meu pai, a gente tinha um fogãozinho ali além, a gente chegava do trabalho com ele, então ele fazia, né, meu pai sempre fez uma comida muito boa, e a gente tinha uma vida muito difícil, muito mesmo,
E aí meu pai punha uma brasa, brasa assim numa tampa, colocava na sala, então a gente sentava em volta dele e ele começava a contar história, contar causa. Então, para tudo pro meu pai tinha uma história e um caos. Assim, era muito difícil você ver meu pai num canto assim, triste, decadente. Que isso. Era meu pai era positivo. Muito engraçado. Nossa, ele era que legal, muito engraçado. Ele era muito enérgico, assim, com a gente, sabe? Né? Ele era bem assim... Ele foi um pai presente, então? Ele foi um pai presente com a gente, assim, quando a gente estava menorzinho, assim, né? Logo que minha mãe faleceu, meu pai acolhia muita gente, assim. E aí ele começava a contar o caso do Boccaccio, contava o caso do Pedro Malas-Artes, né? Ele gostava muito de Pedro Malas-Artes, né? E então ele começava quando aí a gente ficava assim, né? O tempo todo ouvindo, sabe? E aí a gente ficava até tarde ouvindo histórias. No outro dia a gente levantava de madrugada, né? E ia trabalhar com ele. Então meu pai teve muito isso de brincar. Às vezes ele vinha na rua assim, dando pulinho, sabe? Assoviando, cantando e brincando. Ele tinha muito isso. Legal. Era muito difícil ver meu pai assim, decadente, né? Assim, triste, né? Só quando minha mãe faleceu mesmo, a gente, claro, né? A gente viu ele uns dias assim, mas ele firmou, sabe? Firmou assim, falou, opa, sou eu que tenho que me virar, né? E não foi fácil para ele, a gente era 8, né? Todo mundo pequeno. E ficou a recém-nascida, né? Que meu pai criou também, né? Que a gente foi se virando. E aí, eu sempre fui muito, como que eu te falo? Eu sempre tive muita energia, muito mesmo. Eu tinha muita energia. Eu ia trabalhar com meu pai cedo assim, eu não parava de contar causas, eu não parava de brincar, eu não parava de cantar. Eu e meu irmão, o Gui, né? Às vezes a gente tava lá no quarto, aí começava as piadas dos meus irmãos. Nossa. Aí a gente começava rindo que não parava, sabe? Aquela dificuldade mesmo, sabe? A situação difícil, mas a gente achava graça de tudo, né? Que legal. De tudo. Aí tinha o pai falar, vocês não vão ficar em silêncio, não? Vocês não vão dormir, não? Amanhã a gente tem que levantar cedo. E a piada não parava. Então, assim, essa energia, sabe? Essa energia, essa vontade de contar história, de contar causas, assim, veio mesmo, assim, da alma mesmo. Herdamos um pouco do meu pai. Que legal. Né? Mas quem me descobriu mesmo, assim, que me empurrou, assim, né? E falou comigo, você tem tudo a ver, foi uma apresentação que eu fiz na empresa aqui, eu escrevi um texto para a CIPAT, porque quem ia fazer no dia não podia mais. E aí eles foram lá nas máquinas e perguntaram quem queria participar da CIPAT. Como eu escrevia muito frases para a CIPAT, lá, e eu ganhei muitos prêmios na CIPAT, na CIVEF, ganhei vários. Aí eu escrevi uma peça e fui na máquina assim, escolhi um outro rapaz, o Jairo, ele era muito engraçado, sabe? Ele tinha muita vontade de contar calma. E aí ele fez o personagem comigo, ele foi o Nércio e eu fui a Filozinha, né? Aí escrevi, nós concorremos com o pessoal de Belo Horizonte, aí nós ganhamos primeiro lugar. Aí a psicóloga da empresa, aí tem um jornal aqui que saiu quando nós ganhamos lá na empresa o primeiro lugar, eu tenho aí tudo registrado. Na CIVEF foi em 2002. 2002? 2002. Em 2002 eu ainda estava aqui. Aí ela falou, você deveria fazer teatro e tal. E aí o Regis Calado, ela me deu informação do Regis, eu comecei na equipe do Regis Calado, ele trabalhava com teatro aqui. Aí eu falei com ele que eu não ia dar continuidade, que eu teria que ir embora. Aí ele falou comigo, olha, Dora, se você for para a parte, se você entrasse nesse ramo, nessa área da arte, do teatro, dava para você ter como um ganha-pão lá, até você conseguir trabalhar numa empresa, alguma coisa assim. De repente, quem sabe, vira profissão também, porque eu acho que você tem tudo a ver. E aí eu fui, mas assim, ele falou, mas não me acendeu muito, assim, que eu ia viver disso, não. Entendi. Foi, sim,
algo que ele te passou uma ideia, mas que não fixou em você porque você não sabia. Aí ele falou, mas você pode vestir de palhaço, trabalhar nas lojas. Foi onde eu vesti de palhaço. Fui na porta. Você foi nas lojas mesmo? Fui. Que legal. Fui. Quando eu vesti, faz de tudo, né? Quando eu vesti quase, né? Eu vesti de bozo, né? Primeira ideia que eu tive, alguém falou palhaço, foi isso, né? Pulei na rua. Mas assim, eu não tinha ainda uma visão, um curso, né? Algo que me especializasse para isso. Eu queria ir na pancada mesmo, pela dificuldade, né? Primeiro eu comecei pela dificuldade, né? Então é isso. E aí eu comecei a ir para a biblioteca lá da municipal, lá de Patos, né? Lá no Mocambo, lá perto do Mocambo, do Parque Tenar. E lá tinha Sônia Novaes, e eu apaixonei com ela, que ela contava história na biblioteca, né? Eu fui vendo ela contar história, um dia ela falou comigo, aí eu fui encantando com ela, nós fizemos muita amizade, ela maravilhosa, humilde demais, e ela era, nossa, a biblioteca ficava lotada, né, com ela contando história. Aí um dia ela falou, por que você não conta história também? Eu falei, não, eu? Assim. Aí ela começou a me explicar, histórias para tal idade é assim, para tal idade é assim. Por que você não conta? Aí eu contei. Aí eu achei um livro lá, encontrei um livro e li, gostei demais. E aí contei a Vovó Maluquete. E aí os meninos ficaram doidos com essa Vovó Maluquete, mas eu ainda não tinha um chão, uma base assim, ainda não. Ela que foi me direcionando. Aí foi onde ela me passou também, né, pro teatro também de Leão Formosa, né, que eu poderia contar história. Aí estava tendo um projeto lá na época de teatro nas escolas municipais, né, e aí é onde me inseriram lá, eu fiquei 3 meses direto, e nisso fui ficando direto. Aí um produtor me chamou e eu fiz eventos também, né, para a prefeitura, para a praça. Eu comecei a escrever textos para a prefeitura. E você já teve algo que salvou a sua família? Tirou todo mundo da lama? Tive sim. No começo, né, dessa dificuldade, a gente estava num concurso de frases, né, e eu gostava muito de ler e escrever, né. E aí nós, em casa, nessa dificuldade, cada um escrevia uma frase. Esse concurso era do Ministério da Saúde, né, de Brasília. E aí esse concurso tinha começado aqui ainda, então quando eu estava na empresa ainda, eu carregava uns papéis no bolso e trabalhando, eu lembrava de uma frase e escrevi. Todo mundo foi escrevendo. Aí e a gente tinha que mandar para Brasília, colocar no envelope, mandar para Brasília. E a gente tinha que tirar o cupom de dentro da revista Caminhoneiro e pedir votos, só caminhoneiros podiam votar, e eles tinham que dar a identidade, CPF, dados, então era muito difícil, porque você pegar dados, né, é muito complicado. E aí, a gente mudar lá em Patos de Minas, como valia para o Brasil inteiro, nós continuamos em Patos. E aí, na época, né, eu era casada ainda, e meu marido falou comigo assim, não, toma, ele começou a sair pedindo voto. Aí eu chegava muito chateado, frustrado, ele falava, fulano falou comigo que se eu tô nessa ainda de prêmio, onde que eu tô com a minha cabeça, que eu tô sonhando? Nossa. E eu não quero mais não, toma, eu não passo por essa humilhação mais não. Toma, se você quiser, você pega isso aí e continua, porque eu não continuo mais. Falei, não, Ada, mas não é assim não, é com paciência, calma. Um e outro vai falar não, mas você não pode assustar com esse não, né? Não quero mais. Aí eu peguei e falei, não, eu vou continuar. E aí eu continuei. Só que aí eu comecei a ir no Poço Patão, eu não dirigia, né? Eu não dirigia, a gente também estava até sem condições de qualquer situação de sair de carro, né? E o Adão já estava trabalhando nesse momento, ele estava trabalhando no Frene, né? Aí e o João Carlos ficava com Bárbara, eu saía cedo, eu saía cedinho mesmo, 6 da manhã, né? Ou às vezes os meninos já estavam arrumando para ir para a escola, eu saía junto com eles, todos os dias. E aí eu comecei a andar, né? Andar para todo lado, ia na praça, ia na lagoa, ia no centro, andava muito. E no sol quente mesmo.
E aí eu comecei a ir no Poço Patão, chegavam os caminhoneiros, né? Eu ia pedindo votos, às vezes eu ia sem, às vezes não, eu sempre ia sem o almoço, né? Eu ia com a cara e a coragem, e sem dinheiro. E aí o Soeli, que a gente morava no barracão dele, ele tinha uma bicicletinha enferrujada, velha, ele me emprestou, ele ficou achando meio muito eu ter que ir lá no Poço Patão. A pé, né? Porque quem mora em Patos de Minas vai saber onde é o Poço Patão, né? Lá na BR. E eu comecei, eu ia a pé. Aí eu ia nessa bicicletinha, um dia a bicicletinha falhou, essa corrente mastigou, eu escondi ela no mato, né, para ninguém roubar, morrendo de medo de roubar a bicicleta do Sueli, e continuei a pé. E aí eu fazia uma meta, eu tenho que conseguir tantos votos. Aí eu ia no posto e pedia, as revistas iam para o posto. Aí eu já pedia a pessoa, você guarda para mim? Chegando as revistas, você tira o cupom para mim? Aí o pessoal começou a me conhecer, né? E aí tinha a menina Cíntia, ela costurava lona. Nossa, essa menina trabalhava bem demais, ela trabalhava muito, muito. E chegava lá, ela estava pretinha. Aí ela comia pretinha assim, de poeira, sabe? Pó, assim, o rosto, pó mesmo, sabe? Da lona. E aí ela começou a fazer propaganda minha para as pessoas que iam chegando. Aí, às vezes, as pessoas começaram já a me procurar. Ah, diz que você está com os cupons aí, posso preencher? E, eu, claro, lá teve alguns que não quiseram mesmo, assim. Outras vezes eu estava com muita fome, ela dividia café, algum pedaço de pão ou bolo comigo. E outras vezes o caminhoneiro deixava lá, né, pago para mim um pão de queijo, um café, às vezes um almoço, né, e eu voltava para casa tardinha. E nisso eu fui juntando esse cupom, aí comecei a ir lá pro Posto Doidão, lá em Uberlândia. Aí esse eu guardava do ônibus, né, porque não tinha jeito, carona eu não tinha coragem. Sim. Aí ia, ficava lá no Posto Doidão até 6 da tarde, arrecadando os cupons. Aí eu falava, não, hoje eu tenho que conseguir 80. Sim. Menos de 80 eu não vou embora, não. Colocava uma meta, né? Colocava uma meta. Por dia? Por dia. Aí eu conseguia 80 e falava, não, vou pegar só mais 4. E às vezes já estava escuro e lá, deu 6 horas da tarde, você tinha que ir embora, porque o movimento do posto mudava totalmente, com né? Certeza. Totalmente. E aí começava a ficar perigoso, ainda, né? Distante, para eu para BR pegar um ônibus. E era muito mato onde eu esperava, muito. Muito perigoso. Muito. Aí, como foi um dia no Posto Doidão, eu passei do horário, porque eu queria fechar a meta 100. Sim. Aí eu fechei a meta 120. Só que já ficou tarde e o vento veio, um vendaval danado, uma tempestade mesmo. E eu tinha que ir para a estrada, senão ficava difícil. Mas eu fui assim mesmo, e aí veio aquele vento, o ônibus passou, não me viu, e eu ainda continuei na BR, e aí já começou a chover, e eu não sabia como fazer com essa Páscoa, eu estava com a prancheta, né, e tal. E aí, defendendo, né, protegendo, aí passou o ônibus, eu fui embora para casa. Quando chegou perto da lagoa, assim, a chuva veio detonando mesmo. Aí eu já tive que esconder, não tinha como ir embora para casa. Estava chovendo muito, ventando muito. E eu cheguei em casa, era mais de meia-noite. Eu tive que esperar, né? E nisso terminou o concurso, beleza. E aí eu chegava em casa, os meninos, o João, a Bárbara, o Adão, a gente ia dobrar tudo, colocar no envelope para mandar para o correio. Porque tinha que mandar tudo para Brasília, endereçados, né? Claro, com o nosso endereço, tudo comprovando. Tá. Aí, quando foi essa época que veio essa chuva dentro de casa, que encheu de água e tal, eu fiquei muito triste com isso, sabe? O vaso voltando, aquele esgoto. Eu falei, nossa, meu Deus, só faltava essa. Aí, tô lá em casa, como foi à tarde, eles ligaram, né? Eles ligaram e falaram, gostaria de falar, né? Da casa do senhor Adão, tal, né, e tudo, com quem que eu falo, é conciliadora e tal, auxiliadora, é você que estava trabalhando no concurso, a revista Caminhoneiro me ligou, a gente pode fazer uma entrevista com você? Sim, claro. Não, mas aí primeiro ele falou assim, mas a gente gostaria, a gente tem que falar com o senhor Adão, né, aí eles
Aí eles ligaram, né, para ele e contou ele que a gente tinha ganhado um caminhão zero no concurso. Nós ganhamos um caminhão zero no concurso. O concurso valia um caminhão zero. Então isso, você ficou assim. Foi ascensão, né? Caraca, então você teve muita sorte de ganhar isso ou o que você acha que foi? Não foi sorte. Foi trabalho. Deus. Foi Deus mesmo, né? E foi trabalho, porque Deus, Sim, Deus me protegeu muito na estrada, porque eu entrava em lugares assim muito perigosos, né? E assim, foi Deus. Aí nós ganhamos um caminhão zero. Aí ele ligou e falou, nós ganhamos. Aí eu falei, não, isso não é verdade. Isso é mentira. Aí eu achei que ele tava brincando, né, Adão, né, meu marido, na época. Aí eu pensei assim, ele tá brincando, né, ele tá numa piada. Aí no outro dia cedo, Domingos, da revista Caminhoneiro, né, que é o diretor de lá, ele me ligou e falou, a gente queria fazer uma entrevista com você. Aí ele fez a entrevista e foi me perguntando como que foi. Por quê? Porque todo mundo pagava equipe para fazer isso. E eu, no caso, era só eu que fazia, eu e Deus, né? Porque a gente não tinha condições de pagar ninguém. Sim. Eles tinham equipe, eles tinham moças que ficavam no posto. Então, nós ganhamos 4.200 votos. Uau! Fomos os mais votados. Que isso, hein? Porque entre as frases, as 20 frases, as 20 primeiras colocadas, você teria que trabalhar nessas 20. Você teria que fazer propaganda da sua. Cada um fazia da sua, entendeu? E aí nós ganhamos o caminhão. Sensacional. E eu agradeço muito o pessoal de Santa Catarina, né, que foram, assim, os que votaram em peso, e que acreditavam em mim, sabe, assim, me respeitaram muito, porque nessa questão de você trabalhar no posto, então é muita gente, né, então eu passei por alguns perrengues, assim, né, às vezes tem sempre alguém que folga, né, com a gente. E assim, o pessoal de Santa Catarina, eles foram assim, maravilhosos, a Cíntia também, né? E aí o Domingos fez essa entrevista comigo, né? Me perguntando como que foi, falando, a gente tem notícia de você no Posto Doidão, lá no posto de Paraty, eram tudo lugares muito longes, né? E tal, e como foi essa caminhada e tudo, a gente sabe que você andava a pé. Aí fizeram essa entrevista, né? Pediu foto dos meninos, do Adão. Aí o Adão falou assim, olha, agora nós vamos vender esse caminhão, né? Nós vamos vender, ele me chamava de Santinha, né? Na época, nós vamos vender esse caminhão, Santinha, e nós vamos ficar bem. Primeiro, nós vamos pro shopping, nós vamos comprar roupa, e nós vamos fazer um festão no Posto Patão, porque eu vou fazer um festão para agradecer todo mundo que votou. Sim. Aí eu disse assim, não, Adão, nós não vamos vender o caminhão. Mas que nós temos que vender o restante, nós vamos fazer uma festa. E vocês estão precisando de roupa, vocês estão precisando das coisas e tal, né? E beleza, nós vamos passear. O que você acha, a gente passear? Queria gastar tudo. Ir para a praia? Eu falei assim, não, Adão, esse dinheiro é o seguinte, nós não vamos vender o caminhão. Nós vamos comprar uma casa, trocar numa casa, porque a gente precisa de uma casa. Nós não vamos viver na praia, nós não vamos viver dentro do shopping, nós estamos precisando, né? E tá. Aí ele falou assim, então vou deixar o prêmio com você, porque você ficou o tempo todo nessa luta, correndo atrás. Aí ele deixou comigo. Aí ele ficou conhecendo o Sérgio, né, que trabalha na material de construções, que vendia casa. Aí eu fui lá e eu e o Sérgio negociamos o caminhão. Aí o Sérgio, eu troquei com ele o caminhão zerado, aí ela não buscou o caminhão, sabe, zeradinho, sem a placa e tudo, zeradão. Deixa eu lembrar agora, onde que foi? Lá no Rio Tietê. Rio Tietê. Lá, perto do Rio Tietê. Aí o Adão foi lá, buscou o caminhão, né? E nossa, tal. Todo feliz. Todo feliz. Aí já chegou e já deixou lá no material de construção. Aí o Sérgio passou pra gente a casa, né, na época. E o restante do dinheiro, que foi 28 mil, aí eu já comprei um caminhão para o Adão, um caminhão de frios, para ele trabalhar dentro da empresa que ele já trabalhava como empregado lá e ele virou patrão. Que legal! Olha! Sim. Que isso! Sim, e aí nós ficamos com a casa, né? E aí a vida mudou, né? Aí assim, o dia que eles deram a notícia que a gente tinha ganhado, eu fiquei o dia todo passada assim,
Então, eles tiveram que me dar remédio, assim, né? Para eu melhorar. Eu não melhorava, eu fiquei assim, né? Fiquei totalmente abobada em casa. E você tinha parado de trabalhar esse momento, né? Porque você tinha ganhado o prêmio. Você voltou a trabalhar quando você tinha ganhado o prêmio? Não, você eu ficou, continuei. Não, aí sim. Você continuou aí, a trabalhar? Claro, até hoje. Até hoje. Né? Não, eu continuei trabalhando. Aí, como explodiu a notícia lá, eu já, nesse meio tempo aí, eu já estava assim, digamos assim, conhecida na cidade como estrelinha. Aí triplicou, né? Aí os trabalhos já tinham triplicado mais ainda. Aí depois eles me chamaram para trabalhar num programa também de televisão lá, que era Escolinha Maluca, né? Como uma filozinha. Eu fiz essa filozinha lá, né? Na Escolinha Maluca do João. E aí fiquei um tempinho, né? Foi uma experiência também. O programa dele era um programa sem fins lucrativos, né? Você participava mais por diversão mesmo. Legal. E nisso eu continuei trabalhando, aí nossa vida já, né, já mudou bastante. Nós tivemos um período assim muito tranquilos, assim financeiramente, né? Claro, nós não tivemos um retorno do dinheiro na mão, mas aí a gente já teve nossa casa, aí nós já compramos outros móveis, nós já mudamos lá da casa do Sueli, né? E fomos morar lá no bairro Bela Vista, né? E aí refizemos nossa vida. E nisso eu fui tirar carteira também. Tirou carteira. Não, aí na época cada um falava, porque eu queria mais um filho, a gente tinha a Bárbara e o João. E eu falava, não, como é que nós vamos ter mais um filho, sem que nós vivemos essa dificuldade dentro de casa? A gente não tinha ganhado ainda o prêmio. Aí ele falou, e se a gente ganhasse? Já pensou se a gente ganhasse esse caminhão? Eu falei, sim, aí você vai ter mais um filho, porque aí ele vai ter uma situação financeira melhor, de vida melhor. Você ainda já tinha gastos pessoais, financeiros da casa, essas despesas, vocês dividiam? Como é que era a situação? Não, a gente sempre dividiu. A gente tinha que dividir, né? E a gente dividia, tinha o João Carlos que trabalhava comigo também, né? O João sempre centrado, estudando muito, ele era muito estudioso, João Carlos, né? Muito mesmo. A Bárbara também estudava. Aí João começou, eu coloquei João nesses cursos do Proman, né? Lá em Patos, ele fez curso administrativo. E, né, hoje ele é gerente numa empresa aqui, João Carlos. O Luiz é secretário dele, meu filho, né? Então foi tudo encaminhando depois. João estudou muito. Aí eu continuei meu trabalho de estrelinha, né? E hoje em dia, para finalizar, como você se sente hoje em dia, após toda essa história? Como você se sente? Eu me sinto assim, realizada. Realizada? Realizada demais, muito, muito. Eu me sinto muito satisfeita, assim, com tudo que aconteceu na minha vida. E eu me sinto assim, eu não tenho momento nenhum que eu olho para trás e falo assim, não vou falar do meu passado, porque o meu passado foi triste. Não, jamais. Tem gente que fala assim, nossa, passei por isso. Que forma alegre de contar uma história triste, né? Às vezes as pessoas falam comigo. Verdade, né? Que forma alegre de contar uma história triste, né? Nós passamos muita dificuldade. Muito difícil. Desde a infância, né? Quando minha mãe faleceu, a gente era muito pobre, a gente sofria muito, muito mesmo, assim, né? E isso eu imagino que te marcou muito, né? Demais. Sua mãe faleceu com quantos anos? Eu tinha 8 anos, né? 8 anos de idade? 8 anos, Perder a mãe. E aí a minha madrinha me levou para a casa dela porque eu trabalhava muito, né? Mas questão das profissões, depois a gente fala delas, né? Com certeza. E aí eu comecei a trabalhar, minhas profissões eram muito difíceis, muito pesadas. Então eu comecei a trabalhar com 8 anos, né? Com meu pai. 8 anos. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai trabalhava pegando frango, né? Sacando esterco. Né? Não sei se você conhece essa profissão, mas você uma profissão mais de roça. Sempre roça. E a gente saía de casa 4 da manhã, né? Ia na boleia do caminhão, naquele tempo não tinha, não existia. Seus irmãos também, né? Todos. Você tem quantos irmãos? 8. 8 irmãos. E aí a minha madrinha me via assim, sabe? E aí eu chegava em casa tarde, e aí eu
do jeito que eu chegava, assim, cheio de esterco mesmo, eu chegava e às vezes o almoço, né, muitas vezes não estava pronto, mas eu chegava só e esticava para a escola, né, para ver se dava tempo. Então a minha professora falava comigo: nossa, auxiliadora, eu não sei como é que eu faço com você, mas não, você chega aqui assim, com esse caderno todo sujo, rasgado, eu não sei o que eu faço com você não. E assim, a roupa que eu tinha, que eu via na frente, eu vestia, né, porque eu queria ir para a escola, mas aí eu ia com a roupa suja. A dona Márcia um dia me colocou para me dar banho, sabe? Eu fiquei me dar banho, não tinha condições de entrar na sala, né? Eu estava toda suja de coisa de esterco, né? Uhum. E aí ela falava: nossa, auxiliadora, eu queria um dia que tivesse uma lei que obrigasse as crianças a estudar e as crianças não ficassem só no trabalho. Eu acho um absurdo, e você tem vontade de estudar. Aí ela me deu uma pasta de gatinho, esqueci até hoje, eu amava ela, era muito brava. E me deu um uniforme. Então, ficava lá, e você não vai levar mais seu caderno, nada para casa, vai ficar aqui. Porque do jeito que tá vindo, não tá tendo condições. Aí ficou na escola, então eu chegava, ela me colocava para fazer meus deveres lá atrás primeiro, para ela conferir, para eu não ter que levar para casa. E aí eu consegui até o 2º ano. Então, assim, tinha hora que as crianças ficavam assim, um empurrando o outro, discutindo quem que ia ficar perto de mim, né? Porque muitas vezes eu ia, mas porque às vezes eu ia assim, suja. Então as crianças ficavam, eu via assim, né? Às vezes eles faziam muita piada, mas eu queria estudar. Nossa. Então eu tirei, eu ganhei em primeiro lugar a composição do Dia das Mães na escola. Eu gostava de estudar e gostava de ler. E aí chegou um momento que eu não dei conta mais de ir para a escola, porque o serviço foi triplicando. Aí a minha madrinha chegou até meu pai e falou: olha, Josia, ela morava em Belo Horizonte, e a minha madrinha tinha uma situação financeira muito boa e tudo, né? Eu acho um absurdo a Dorine não estudar, ela gosta muito de ler, ela gosta muito de escrever, e ela, pelo que eu vejo, ela fica só trabalhando e não estuda. Eu vou levar ela para Belo Horizonte para ela ter uma base de estudos. Mas, Josi, eu não estou levando ela para mim, não. Tá ficando com ela para mim, não estou te roubando ela, não. Ela tá lá, é só o senhor ver, eu trago. E aí minha madrinha me levou. Então, assim, no dia que minha madrinha me levou, eu fui naquele estado. Eu tinha, assim, as pernas, os braços, tudo machucado, né? Arranhado de frango, né? Eu fui bem. Então, assim, a gente era bem castigado. Então, assim, eu sacava esterco, pegava frango. Trabalho muito pesado. Nossa, muito pesado. Para uma criança, tá, gente? 8 anos. Sim, sim. E assim, a gente era tratado como gente grande. Gente grande. Um dia eu subi com um saco de esterco, assim, na escada de um caminhão. Esses caminhão que meu pai falava, caminhão basculante, sabe? Aí eu subi e caí da escada com esse saco de esterco para trás. Nossa. Ninguém se preocupou. Sim, não. Ninguém se sensibilizou, não. Tinha essa. Não. Aí eu levantei assim, né? E já fui catando esterco, coloquei lá para completar de novo e subi a escada de novo. Só isso, ninguém perguntou, você machucou? Não teve isso. Caiu e vamos lá trabalhar. Né? E meu pai falava: essa leira aqui, ó. Essa leira aqui, a hora que eu estiver terminando, vocês têm que estar terminando junto comigo. E a gente trabalhava muito, muito mesmo. E eu plantava café, ensacava esterco, né? Panhava café. As panhas de café a gente corria muito mesmo, porque tinha a quantidade de litros que te dava direito ao pão. Como a gente nunca levava pão, a gente não tinha essa condição de pão. Sim. Aí a gente corria para a gente conseguir pão, pelo menos 6 pães, né? Para a gente comer ali naquele período da colheita, né? Braquiária, assim, na serra, no cerrado eu já plantei, sabe? Então, assim, no sol quente. Então, assim, eu já tive muitas profissões. Muitas experiências difíceis. Sim, fui babá, né, um tempo. Então, assim, foi tudo muita luta. Então, eu vou falar, nossa, mas... E, assim,
Meu pai era bom, mas meu pai era enérgico, né? Então, meu pai, qualquer deslize, né? A gente apanhava mesmo. Então, Hoje em tinha dia, isso. seu pai é vivo? Não. Meu pai faleceu, tem 11 anos. 11 anos. 11 anos. Aí meu pai, chegou a um certo ponto, meu pai começou a beber muito, né? E aí meu pai foi ficando alcoólatra, foi adoecer. Assim, ele era muito forte. Só que aí o coração dele foi ficando fraco, porque meu pai não tinha, assim, colesterol alto, ele não tinha diabetes, ele não tinha nada disso. Ele gostava muito de comer, né? Ele gostava muito de comer verdura demais, ele amava, amava. Porém, ele foi ficando com o coração fraco, porque foi triplicando a bebida, né? Sim. Então, A bebida afetou ele. Ficava doente, ia para o hospital, voltava, eu levava ele para Patos. Você sempre cuidou deixa eu pegar aqui para você. Eu levava meu pai. Não, ele morava. Esse aqui é meu pai. Aqui foi em Patos, quando ele ficou, né? Quando ele ficou na minha casa, em Patos de Minas, né? Nesse período aí, quando eu busquei ele estava muito doente. Aí ele começou, né, se tratar, levando para a AIA, começou no AIA e tal. E aí ele começou a fazer caminhada aqui com a gente. Aqui já estava bem, quando eu peguei ele, quando eu busquei. Então a gente buscava, só que ele era muito acostumado na cidade, né? Então a gente tirava ele de lá, ele ficava lá em casa uns tempos, mas quando dava uma louca, ele queria voltar. Aí ele voltava para os amigos, né? Que eram do álcool. Dele. Sim. E aí, pai acabou falecendo, ficou fraco demais. Ficou aqui em Serlagoas, né? Meu motivo de mudar para cá foi esse. Foi ele. Foi para trazer ele para cá. Aí eu trouxe, ele tratou de novo, aí já foi outra queda dele. E ele veio aqui para trabalho? Ele veio para viver? Não, ele veio para viver aqui com a gente. Meu pai era aposentado, né? Nesse período ele já não pegava frango, ele nem sacava esterco, mas ele já não fazia esse trabalho. E esse trabalho era uma empresa? Ele trabalhava ou era para ele? Não, ele era aposentado, né? Era um trabalho autônomo. Ah, um trabalho autônomo. Sim, os granjeiros... Então ele já te teve com quantos anos? Quando sua mãe te teve, na realidade? Quando minha mãe me teve... Você não faz ideia, né? Não faço muito essa ideia, não. Tem muito tempo, né, gente? Tempo demais. Assim, eu não tenho bem essa ideia, assim, sabe? Minha mãe faleceu, ela era muito nova, né? Ela era bem nova quando ela faleceu. Então, assim, eu não tenho... Quando eu nasci em 70, né? Sim. Que eu nasci em 70. Mas, assim, tem muitas coisas que aconteceram, assim, sabe? Que a gente fica meio fora de datas, né? Quando a minha mãe faleceu, você acredita que eu não sei quantos anos minha mãe estava quando ela faleceu? E eu tenho a certidão dela ali, mas depois eu vou olhar isso. Então é isso, quando a minha mãe me teve foi em 70. Foi em 70? 70. E o meu irmão mais velho, ele estava com 13 anos. A mais nova com um dia, né? E eu tenho minha irmã, a gente era sempre diferença de um ano. E quando meu irmão fez 24 anos, o Francisco, a gente chamava ele de Chico, e ele estava com 24 anos. Quando ele 24 faleceu, anos. 24 anos. E ele faleceu de meningite, né? Então você teve um irmão que faleceu. Faleceu de meningite. E assim, a gente não tinha muito essa questão de vacinas, né, em dia. Assim, meu pai não tinha muito essa percepção das vacinas todas em ordem, né, pra gente. Então, meu irmão, ele teve meningite e veio falecer. E toda essa experiência que eu estou ouvindo, que você teve, todas as dificuldades, só te fez ficar forte, né? Sim. Hoje foram muitos momentos de perdas, de até muitas coisas que aconteceu dentro da sua experiência de trabalho hoje em dia, e é muito difícil, até mesmo hoje em dia é difícil, né? Certas coisas, ou não? Hoje em dia tudo assim mudou, né? Mudou muito, a geração, né? A geração
mudou muito, mas mudou muito assim. Tem coisas, Vitor, que a gente ainda... Hoje a gente assusta muito. Antes a gente enfrentava essa dificuldade financeira, né? Essa dificuldade, quando eu comecei com Estrelinha, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, Verdade. não tinha Instagram, não tinha Face, né? Não tinha nada disso. 100% mais difícil. É o mais difícil. Você tem que buscar o seu conhecimento fisicamente. Hoje em dia tem uma palma do seu mão. Tinha o Orkut, né? Tinha o Orkut? Tinha o Orkut. Você lembra do Orkut? Eu lembro. Na época. Então, mas eu não tinha. Eu não tinha telefone. Eu não tinha na época. Então, assim, eu tinha telefone fixo, né? Lá em casa ninguém tinha telefone. Nós demoramos a ter telefone. Era para rico, né? Era para rico. Era. O meu marido tinha, né? Que esse tijolo, mas eu não tinha. Que esse tijolo foi ótimo. Eu não tinha. E a Maguinha, quando ela me chamava para trabalhar, né? Era mesmo assim, ela ligava no fixo, eu ia na casa dela. Então, assim... A gente era mais focado, mais ligado no outro. Não tinha muito esse desenrolar hoje de internet, né? Essa disputa de views, né? De como conseguir mais credibilidade na rede social, de como postar um vídeo 1 minuto e meio e bombar. Bombar. E aí todo mundo fica muito focado aquilo ali, naqueles vídeos, né? No trabalho com vídeo, né? E tal. Aí a pessoa vê ali, né? E aí, de repente, muitas vezes, você não vive só daquilo, você tem que viver da realidade. Sim. Você coloca ali, você tem que ter em prática o que você vai fazer. Sim. Não é só a foto, né? E tudo que vai te dar esse chão, te passar esse chão, né? É igual como eu te disse, quando eu cheguei aqui, né? Que eu pedi que eu vim de Patos para cá, né? Que eu pedi, sair procurando outras oportunidades, porque aí já a Estrelinha lá, eu já tinha que criar um outro vínculo aqui, né? Como se eu nascesse de novo. Exatamente, porque se está em outra região, as pessoas não te conhecem ainda. Sim. Então você teve que refazer o seu personagem aqui. Tive que refazer, eu tive que começar do zero. Sim. E só que aqui já tinha quem era do ramo, né? Aqui. E você me perguntou, você já pensou em desistir? Sim, eu pensei em desistir quando eu cheguei aqui. Porque quando eu fui falar, né, procurar serviço aqui como recreadora, né, e aí eu tive informação, né, que tinha um rapaz aqui que fazia, e aí eu fui atrás dele, né, e aí aí eu levei as fotos, toda satisfeita, né, porque eu não tinha vídeo, não existia essas coisas, não tinha, né. Aí ele falou que foto não fala, aí eu Foto não fala. Foto não fala, é difícil saber se você faz um bom trabalho. Você reagiu na hora? Aí ele falou, acho meio difícil você começar aqui em Sete Lagoas. Porque já tomou um não de cara. De cara, porque aqui o pessoal faz malabares, aqui a gente faz malabares, o pessoal sobe nos panos assim, né, e tudo. E então eu acho meio difícil você seguir sua carreira aqui, porque aqui já tem muito trabalho assim de recreação. E aí eu voltei para casa e falei, eu vou ter que deixar tudo e eu vou voltar para onde eu trabalhei, que era, né, na Civef, que eu trabalhei lá 9 anos, né? Todas as empresas que eu trabalhei muito tempo, né? Fábrica de tecido mesmo, eu trabalhei 6 anos. Então, assim, granja, né? Eu trabalhei muito tempo. Aí eu pensei, eu vou voltar. Eu voltei para casa e falei, falei com meu filho, com meu marido, com a Barra, eu acho que eu vou ter que voltar para a Civef, porque eu acho que não vai dar certo. Aí eu fui na Lan House e fiz uns cartõezinhos, né? E nisso eles me chamaram para uma festa. E eu fui nessa festa. E aí tinha uma mulher lá e eu brinquei muito. Foi ali perto de Tatu Bolinha, tinha uma casa de festa. Ele foi a primeira casa de festa que eu trabalhei. Aí lá eu brinquei muito com as crianças aproveitaram muito, né? E tudo. E aí tinha uma criança, né? Lá, assim, tinha uma deficiência assim no braço, né? Na perninha e tudo, mas ele brincou muito e correu, sabe? Eu fazia o possível para que ele conseguisse ir, sabe? Para participar com as outras crianças e tal. E essa mulher chegou perto de mim e falou, nossa,
que legal, as crianças brincaram muito e tal. Aí eu dei ela um cartão meu, né? Aí passaram-se 2 dias, né? Aí uma pessoa me ligou e falou comigo, olha, fiquei sabendo que você estava recreando tal lugar, você quer pegar algumas festas comigo e tal, estou precisando e tal. E aí eu falei, quero, né? Fiquei muito satisfeita. Então vem cá para a gente conversar e tal. Eu cheguei lá, aí era a mesma pessoa. A mulher era a esposa dele. Foi ela que contou para ele, né, sobre isso. E aí daí então ele me indicou para muitas festas e hoje eu indico ele para muitas festas, tem empresas aí que nós trabalhamos, né, que eu indico ele para brinquedos, né. Então assim, e aí começou e já achei outro chão novamente, né, porque esse momento eu quis desistir. Até mais do que quando entrou água na nossa casa. Porque tomar um não te assustou, foi isso? Foi. Tomar um não assim, uma pessoa estava com oportunidade para me ajudar e simplesmente mudou, não me deu essa oportunidade. Realmente. E aí eu comecei a trabalhar muito, aí tem uma menina que eu fiz recreação para ela também, né? Foi uma das segundas festas, não, ela foi a primeira festa, que foi essa perto da Tubolinha. Aí ano passado eu fiz recreação para a mãe dela, né? Ela estava junto, ela já está grande agora, está moçona. Então ela está com 16 anos. Que é o tempo que eu tenho. 16 anos? Então, assim, juntando meu tempo, né, de recreação, teatro, né, 23 anos. 23 anos de trabalho? 23 anos. Nessa área. De recreação, estou até hoje. E aí, aqui eu já, hoje, né, de uns tempos para cá, eu comecei a montar a equipe de recreadores. Que vai ser um conteúdo para a próxima entrevista com a senhorita aqui. Sim. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de entrevistar essa mulher maravilhosa que desbravou praticamente esse mundo aí com muitos desafios. Sim. E, gente, que situação é que você passou. E eu, Vitor, assim, tem gente que às vezes fala assim, eu preciso disso para me realizar, eu preciso daquilo para me realizar, né? E depois nós vamos contar da segunda etapa, né, que eu tive que, né, parar um pouco, né, depois isso aí para um próximo assunto, né, Vitor? Exatamente. Da dificuldade novamente. Você tem alguma mensagem que você gostaria de destacar para o público? A mensagem que eu tenho, assim, que nunca desista. Nunca desista, nunca perca a fé, a esperança. Acredite em você, mas não existe vitória sem determinação. Com certeza. Determinação e vontade, fé é tudo. E não existe crescimento sem busca. Verdade. Estudar. Tem que estudar. Estudar é o principal. Entrar no ramo que você quer. Conhecimento. E depois vem a prática. A prática. Conhecimento. Buscar. Costurar mesmo ali, formar ali, sabe? A sua coxa de retalhos, porque a minha vida foi uma coxa de retalhos. Eu fui costurando, tinha hora que faltava linha, já faltou agulha, mas eu não desisti de procurar agulha, ela sumia, eu procurava. A vida é uma coxa de retalhos. E se você desiste, ou se você rasga o seu tapete familiar por desistência, a frustração ela é 2 vezes maior. E assim, é determinação, é buscar. E respeito as pessoas, respeita a empresa que você trabalha, as pessoas que te dão oportunidade, sabe? Respeita as pessoas, respeita o nome da empresa, né? Se aquela pessoa, você está ali dentro daquela empresa, você carregar o nome daquela pessoa, né? Igual a Teteia fez. Aí me deu oportunidade. Então, eu nunca atropelei ela numa festa de eu querer seguir
e pegando, né, e costurando ali a coxa de retalho dela, né, a coxa de retalho era dela, né, então a costura era dela, né, ela Você só... nunca passava por cima? Não, a costura era dela, né, a história era dela, né, claro que nada impedia de um dia eu seguir caminho, mas não precisou de eu atropelar a Maguinha, né, ela me ensinou muito, e ela me ensinando, ela pegou tudo e passou para mim. Tá vendo? Ela passou para mim, não precisou. Então, hoje em dia, as pessoas querem pisar, né? Querem pisar, né? Calçar o sapato da pessoa, né? E em vez de caminhar, né? Junto a ela e caminhar, começar com o seu sapato novo, né? E pegar conhecimento. Então, as pessoas têm muito desespero para fazer sucesso. É aí que está o erro. O sucesso, ele não vem do desespero. Ele não vem do desespero. O sucesso, ele vem da busca, do conhecimento. Ele vem de uma história, o sucesso. Não tem essa fama. Fama é uma coisa, né? Você joga alguma coisa ali na rede, deu aquela fama repentina assim, você fez sucesso, milhões de views. Mas aí, para você continuar aquela história, é outra história. É outra. É outra coisa. E nem sempre a fama dura muito. Não. Eu conheço, né? Eu conheço gente de fama mesmo que eu tive junto assim e pronto, acabou. E aí? A pessoa sumiu, que desapareceu. Então é isso. Fama é uma coisa, né? É uma coisa. Agora você buscar o caminho, da forma mais correta possível, trabalhar, né? Ali, respeitar a camisa que você veste, sim, né? Ser humilde sempre com as pessoas que você convive, e não pegar, né? Você pegar uma garupa com a pessoa que já está naquela história ali, né? Você caminhar junto com ela, sim, porque se você tem o interesse de crescer, né? Você vai crescer. Com certeza. Né? Você não... Então é isso, é determinação mesmo. E nunca desistir. E outra, você acreditar em você, porque muitas pessoas vão te falar não. O não você já tem, né? O não agora você... correr atrás do sim. E correr atrás do sim. Então eu tive esse não, mas eu corri atrás do sim. Então é isso. Certo. Então, hoje, Vitor, muita gente já me perguntou isso, entendeu? Muita gente me pergunta isso. Se eu me for, no caso, amanhã, né? Se eu for amanhã, eu já sou uma pessoa, assim, realizada. Com tudo que eu você estudei, né? Formei, fiz muitos cursos, realizei muitas coisas, né? Então, assim, eu fiz, né, inscrição uma vez para a Globo, né, para fazer parte da figuração. Uhum. Passei para vários personagens, fiquei lá 22 dias trabalhando. Tá, foi para a fama? Não. Foi para o meu conhecimento, foi para eu conhecer a produção lá de dentro. Uhum. E isso me deu um chão muito bom. Então, assim, muito realizado com meus filhos são muito bons, são muito bons. Então, a situação que eu me encontro hoje, né, é essa, eu me sinto muito realizada, eu conquistei muita coisa e conheci muita gente que me deu oportunidade também, eu só tenho que agradecer, né, a Teteia, o Vano Pimentel, né, a Sônia Novaes, a Consuelo Nepomuceno da faculdade, que me viu contando história, me buscou e levou para a faculdade, né, e me deu vários cursos lá. A Marta Panunzi também, escritora, que me levava para as faculdades para eu ministrar cursos, né, cursos para pedagogia. Então é isso, Vitor. Cheguei e outro prazer enorme de ter te conhecido também, né? Lá no
projeto lá, Helenas, né? Sim, que foi no sim. evento, não foi? Foi um Helenas? evento, foi uma palestra. Foi uma né? palestra, foi maravilhosa, né? Não foi. Foi muito bom. Ela, ó, arrasou lá, viu, gente? Nossa. Fez uma participação incrível. Não, eles me pegaram lá de surpresa, né, Foi. Vitor? Eu não tinha nada pronto lá, não. Foi muito bom. Foi minha amiga que foi me empurrando para falar lá. Então é isso, eu só tenho que agradecer e agora a gente vai começar uma nova etapa de trabalho, né? Com certeza. E vocês acompanharam aí essa história até aqui. Espero que vocês tenham gostado muito dessa pessoa incrível aqui que está sendo entrevistada. E vai ter mais vídeos aí sobre essa história maravilhosa. Não acabou não, viu? Não acabou. E sem a família da gente, os filhos da gente junto, né? A gente, se não tiver um laço e todo mundo ajudando, igual aconteceu para o prêmio, né? O João Carlos ficava o tempo todo com a Bárbara, sim. Eles iam para a escola, eles cumpriam as tarefas que eles tinham que fazer na minha ausência, e eu sempre ensinando eles a caminhar sozinhos, né? Porque era preciso. Uhum. Então, assim, hoje meus filhos, eles não dependem de mim para eu cuidar da casa, fazer um almoço, lavar uma roupa, isso nada. Muito importante. Nada. Eles precisam da minha presença. Legal. Essa é essencial, né? E sua família foi tudo para você, né? Foi. Desde o início ao fim. Sim. Mesmo que seja muito difícil certas circunstâncias, mas foi a base de tudo. Sim. Sem eles, é muito difícil. Não, foi a base de tudo, né? Então, assim, meu filho mais velho, ele é maravilhoso, o Luiz Fabiano, né? Maravilhoso. Sim. Luiz fez... Isso aí depois a gente conta essa Sim. outra história, né? Que a história é longa. Obrigada, gente. Um grande abraço. Um beijo e até a próxima. E se inscrevam, né, no nosso canal. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like aí, compartilhe para todos, tá? Nas redes sociais, acompanhe a rede social do Trelelê também, tá? Da Dora Estrelinha, tá bom? Sigam aí, e é isso. Um beijão. É isso aí. E acreditem, gente, nasce uma nova profissão. É isso. Tchau.